O filme Tom é uma obra que, desde os primeiros minutos, desafia o espectador a repensar os limites da comédia e da realidade dentro de um contexto urbano caótico e, ao mesmo tempo, profundamente humano. A narrativa gira em torno de personagens que, à primeira vista, parecem estereotipados: o jovem desajeitado que sempre se mete em confusões, o amigo leal que tenta, de maneira quase patética, resgatar a honra alheia, e a figura feminina que, embora pareça apenas um objeto de desejo ou catalisadora de situações, revela camadas complexas de empatia, desejo de pertencimento e até certo sadismo sutil que confere à história um tom imprevisível. Logo na abertura, somos apresentados a uma sequência de caos urbano que mistura humor físico com uma crítica implícita à falta de perspectiva de uma geração que cresce cercada de telas, ruídos e informações truncadas. A câmera, muitas vezes estática em ângulos oblíquos, enfatiza a alienação dos personagens em relação ao mundo que os cerca, ao mesmo tempo em que nos convida a rir de suas falhas, não de uma maneira depreciativa, mas como um reflexo de nossas próprias inseguranças. A primeira cena emblemática, em que o protagonista tropeça literalmente sobre seus problemas ao tentar impressionar um conhecido, estabelece o tom do filme. A vida é uma sucessão de pequenos desastres e cada queda, física ou emocional, é simultaneamente dolorosa e cômica. Ao longo das cenas iniciais, nota-se o cuidado do diretor em usar cores saturadas e iluminação quase caricatural para contrastar o absurdo das situações com a seriedade com que os personagens as vivenciam. Cada enquadramento parece pensado para que o espectador sinta tanto a tensão quanto a comicidade, criando uma experiência que oscila entre o riso nervoso e o desconforto existencial. À medida que a história se desenrola, os personagens secundários assumem um papel fundamental na construção do universo de Toma. O amigo leal, por exemplo, é introduzido em uma cena em que tenta organizar um encontro surpresa, que acaba em desastre completo, refletindo não apenas sua própria falta de habilidade social, mas também a incapacidade das pessoas de controlar o caos que as cerca. Já a figura feminina, inicialmente percebida como uma mera observadora ou interesse romântico, revela-se em uma cena crucial em que intervém para corrigir uma situação que ameaça desmoronar emocionalmente o protagonista. Essa intervenção não é motivada apenas pelo desejo de manter a ordem, mas por uma compreensão profunda de fragilidade humana, trazendo uma nuance rara em filmes de comédia contemporânea. Um ponto alto da narrativa é a sequência em que os personagens decidem enfrentar uma situação aparentemente simples, mas que se transforma em uma cadeia de eventos cada vez mais absurda, refletindo o tema central do filme: a vida é cheia de contratempos inesperados, e a maneira como lidamos com eles define nossa própria humanidade. A direção de arte e a escolha de locações contribuem significativamente para esse efeito. Ruas estreitas, apartamentos caóticos e cenários públicos quase surreais não apenas situam o espectador, mas reforçam a sensação de desorientação e vulnerabilidade dos personagens. A trilha sonora merece destaque por sua capacidade de complementar as nuances emocionais da narrativa. Momentos de tensão são pontuados por acordes irônicos que contrastam com a gravidade do que acontece na tela, enquanto cenas mais introspectivas recebem composições quase melancólicas, lembrando ao público que, por trás da comédia física e verbal, existe um núcleo de sensibilidade e reflexão sobre a vida contemporânea. A relação entre os protagonistas é explorada em profundidade, mostrando como o humor e o erro se entrelaçam. Uma das cenas mais memoráveis ocorre quando os dois principais personagens tentam reparar um dano que, em teoria, seria simples, mas a sequência de equívocos transforma a tarefa em uma verdadeira odisseia. A câmera segue-os de perto, capturando gestos, expressões e o ritmo caótico de suas ações, criando uma sensação de cumplicidade com o espectador, que se sente parte da confusão. Além disso, o filme utiliza referências culturais sutis, que podem passar despercebidas à primeira vista, mas que enriquecem a experiência ao serem descobertas. Pequenos detalhes, como cartazes de eventos antigos, objetos de nostalgia e diálogos recheados de gírias e expressões locais, contribuem para um universo verossímil e cativante. Há também momentos de metalinguagem, onde os personagens parecem conscientes da própria comicidade, quebrando levemente a quarta parede e estabelecendo um tipo de diálogo implícito com o público, reforçando a natureza reflexiva da obra. Outro aspecto notável é a evolução dos personagens ao longo da narrativa. O protagonista, que inicialmente se mostra incapaz de lidar com situações simples,
começa a demonstrar pequenas faíscas de autoconsciência e resiliência, ainda que seus métodos sejam pouco convencionais e frequentemente desastrosos. Essa evolução não é dramática de maneira tradicional, mas ocorre em pequenos gestos e escolhas, o que torna o arco emocional mais realista e identificável. O humor do filme é multifacetado, indo do pastelão ao sarcasmo verbal, passando por ironias visuais e situações de timing quase circense. Essa diversidade garante que o público seja constantemente surpreendido, evitando a monotonia e mantendo o interesse mesmo em cenas que poderiam ser consideradas rotineiras em outros contextos. Vale destacar que o roteiro equilibra habilmente momentos de exagero cômico com pausas reflexivas, permitindo que o espectador respire e absorva tanto a comédia quanto a crítica social implícita. Um exemplo disso ocorre em uma cena de diálogo aparentemente trivial entre o protagonista e um vizinho, que, através de insinuações e comentários quase banais, aborda temas como a solidão urbana, a pressão social e a busca por identidade. Esses elementos, discretamente inseridos, conferem ao filme uma profundidade que transcende o rótulo de comédia simples. As sequências de ação e os desencontros físicos são coreografados com precisão, lembrando a tradição de comédias clássicas, mas reinterpretados em um contexto moderno, urbano e caótico. Cada tropeço, queda ou colisão é filmado de maneira a maximizar tanto o efeito cômico quanto o impacto narrativo, mostrando um domínio técnico do diretor e da equipe de produção. Ao longo do filme, pequenas gambiarras e improvisações dos personagens, como concertos mal planejados, estratégias de engano ou tentativas de enganar a própria sorte, tornam-se símbolos de resiliência e engenhosidade, mesmo quando falham espetacularmente. Essa repetição de tentativas frustradas cria um padrão que reforça a identidade da obra. A imperfeição humana é, paradoxalmente, sua maior força e fonte de humor comparando com outras comédias contemporâneas brasileiras. Thomas se destaca por não depender exclusivamente de situações de choque ou humor vulgar, mas por construir uma narrativa coerente e envolvente, onde cada erro e cada risada tem um propósito narrativo. A obra consegue, simultaneamente, entreter e provocar reflexão, uma combinação rara e admirável. Gosto pessoalmente de observar como pequenas escolhas de direção, como o ângulo da câmera, a duração de um close ou o uso de silêncio antes de um gesto cômico, amplificam o efeito dramático e humorístico. Isso demonstra atenção aos detalhes e uma compreensão profunda do ritmo narrativo, elementos que muitas vezes passam despercebidos pelo público casual, mas que fazem toda a diferença na experiência cinematográfica. Um detalhe que me marcou pessoalmente em Toma foi a cena em que os personagens, aparentemente perdidos em uma rua sem saída, começam a discutir sobre decisões passadas e responsabilidades pessoais. A conversa evolui de forma tão orgânica e divertida que, mesmo sendo uma cena de diálogo, carrega a mesma intensidade de uma sequência de ação, mostrando como a narrativa consegue equilibrar diferentes formas de tensão e humor. Por fim, Toma é uma celebração da imperfeição, da amizade, da persistência e da vulnerabilidade humana. A obra demonstra que, mesmo nos maiores erros e equívocos, existe espaço para aprendizado, crescimento e risadas genuínas. A combinação de roteiro inteligente, direção precisa, atuações cativantes e atenção aos detalhes transforma o filme em uma experiência cinematográfica completa, capaz de envolver tanto o público que busca entretenimento leve quanto aqueles que apreciam reflexões mais profundas sobre a condição humana. Ao terminar de assistir, fica a sensação de ter participado de uma jornada repleta de tropeços, risadas e momentos inesperados, mas também de aprendizado silencioso sobre a vida e suas imperfeições inevitáveis. Toma deixa uma marca por sua autenticidade, coragem narrativa e habilidade de transformar erros em lições e risos, consolidando-se como uma referência obrigatória dentro do panorama das comédias modernas e um estudo sobre como a imperfeição pode ser tanto cômica quanto profundamente humana.